Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Rafael Sobis. Será que ele vai fazer mais uma partida para ter a despedida oficial do Cruzeiro? Lembrando que eu queria até trazer algumas atualizações sobre o modo que ele aposentou, que assim, quase ninguém sabia que ele realmente ia aposentar depois do jogo. Queria falar com vocês também sobre o Arrascaeta, onde o Cruzeiro tem a possibilidade de ganhar uma grana bem interessante mesmo, por conta do mecanismo de solidariedade, por seu valor que o Flamengo negociar o atacante, quanto que será que o Flamengo pediria, e se o Cruzeiro também manteve um percentual. Queria falar com vocês sobre o caso envolvendo o Ramires, que foi um cara especulado do Cruzeiro, que o Cruzeiro teve interesse de contratar no final do ano passado, né, em setembro de 2020, quando o Filipão chegou aqui no Cruzeiro, setembro, outubro, e que acabou não vindo. Será que poderia ser viável e ele aceitaria voltar para o Cruzeiro em 2022 com o projeto de clube empresa e tudo mais? E também sobre o Sérgio Rodrigues, que se não conseguir o acesso na próxima temporada, vai ficar aqui os 3 mandatos até o final de 2023, né, no caso, sem disputar a Série A. Mas antes de começarmos, eu prometi para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E também se inscreva aqui embaixo para ajudar nós a chegar a essa marca de 28 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês, tá? Falta menos do que 30 inscritos para essa marca. Então, caso você ainda não seja inscrito, não dê bobeira e aproveite para se inscrever aqui. Caso estiver ouvindo algum barulho de fundo, é porque está chovendo bastante aqui agora. Então, eu acho que vai ficar tranquilo. O microfone dá conta de aguentar essa chuva. E vamos pro salve, né? O salve, como de costume, para 2 pessoas que comentou no vídeo de ontem de noite. O primeiro é o Geraldo Fernandes, ele que é lá de São Mateus, no Espírito Santo. Valeu, Geraldo, um abraço para você. Mais um cruzeirense do Espírito Santo, já vi que tem muitos por aí também. E outro é para o Gabriel Silva, o Gabriel de Minas, lá de Buriti, em Turmalina, Minas Gerais. Valeu demais, Gabriel, um abraço para você também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair por volta das 6h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui, beleza? Bom, antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês. É sobre o patrocinador aqui do canal Futebol Team. Caso você goste assim, de futebol, esse jogo é excelente para o seu celular, tablet. E que assim, você tem gráficos excelentes, bem parecido com aquele modo carreira no FIFA, no PES. O modo de jogo, você podendo evoluir seu personagem, escalar a sua equipe, e inclusive agora essa possibilidade de você jogar online com seus amigos. Eu vou deixar aqui o link na descrição, vai lá, baixa o jogo, que sem dúvidas vai me ajudar demais, e eu tenho quase 100% de certeza que você vai gostar, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o Sérgio Santos Rodrigues, onde a Rádio Tatiaia fez uma matéria já na manhã dessa quinta-feira, falando sobre o presidente do Cruzeiro, e tem alguns tópicos importantes que eu queria ressaltar aqui para vocês. Que assim, o Sérgio só vai ter mais uma chance para não terminar o mandato do Cruzeiro sem terminar na Série A, ou sem o Cruzeiro subir para a Série A. Porque assim, né, ele assumiu no caso em 2020, não conseguiu acesso, 2021 na Série B também não conseguiu, 2022 na Série B, e se o Cruzeiro não subir, vai disputar a temporada de 2023 na segunda divisão, e assim, seria um mandato terrível, né, do Cruzeiro não conseguir nenhum acesso, ele ficando durante os 3 mandatos, os 3 anos consecutivos na Série B. O presidente chegou a dizer que o clube subiria lá no início do ano de 2020, mas assim, além do rebaixamento, o Cruzeiro foi muito prejudicado naquele ano, e mesmo assim o Sérgio Rodrigues acreditava ainda, porque teve questão de pandemia e o Cruzeiro perdendo 6 pontos junto à FIFA, que sem dúvidas foi algo que impactou bastante, mas mesmo assim ele errou bastante em questão de contratações de técnicos, principalmente, além de jogadores. No caso, o Cruzeiro naquela ocasião de 2020 contratou, por exemplo, o Ney Franco, o Anderson Moreira, nenhum acabou dando certo aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro errou demais até acertar mesmo contratar o Filipão, que foi lá no início do mês de outubro, que agora eu vou falar um pouco mais a respeito dele. E como eu falei, erro demais em contratação de jogadores, lateral esquerdo do Cruzeiro no ano passado, tanto que errou, trazendo o Giovani, trazendo também o Robertson, o Jonathan Robert, alguns nomes assim que você nem entenderia porque o Cruzeiro fazia certas contratações e que já era de se esperar. E mesmo assim, 2020, beleza, ano de aprendizado, era para 2021 o Cruzeiro fazer um papel melhor, e não, já começou contratando o Felipe Conceição, que apesar de já ter conseguido quase um acesso pelo América, na minha opinião, um cara muito novo, não tem o currículo para treinar o Cruzeiro, que já tinha dado certo com o Filipão, um cara muito mais cascudo do que, por exemplo, com um técnico inovador e tudo mais, e já era de se esperar isso do Felipe Conceição, que disputou o Campeonato Mineiro, e aqui no Brasileirão ficou menos do que 5 partidas
antes dele sair. Depois disso, o Cruzeiro vai lá e erra de novo com o Nathan Moser, e ainda traz o Rodrigo Pastana de diretor de futebol. Mais um erro, o Moser não conseguiu fazer absolutamente nada aqui pelo Cruzeiro, enfim, mais um erro que já era de se esperar. E finalmente, né, foi no caso em agosto desse ano que contratou o Luxemburgo, e aí sim o Cruzeiro deu uma melhorada, mas realmente uma situação bem complicada mesmo. Espero que ano que vem o Cruzeiro possa fazer um planejamento muito melhor, sem transfer ban, sem punição na FIFA, com o Luxemburgo começando o trabalho, alguns jogadores permanecendo para a próxima temporada e com a chegada de outros, né, ainda mais nesse molde de clube empresa, que o Cruzeiro vai ter uma condição um pouco melhor. Então espero que isso aconteça, porque senão, igual eu falei para vocês, o Sérgio Rodrigues vai ficar 2020, 2021, 2022 e 2023 na segunda divisão. Acho que seria um dos poucos presidentes da história do Cruzeiro, olhando para daqui uns 100 anos ainda, a ficar tanto tempo na Série B. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se você acha que o Sérgio tem que continuar nesse comando de frente da gestão do futebol, ainda mais ano que vem o Cruzeiro se tornando clube empresa. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Rafael Sobis, onde assim, um jogador publicou lá no seu Instagram, nessa última quarta-feira, falando sobre a sua aposentadoria. Ele fez algumas revelações importantes nesse post que ele colocou, que ele falou que decidiu se aposentar chegando no Mineirão e que nem a família dele sabia que ele ia aposentar justamente nesse jogo. Ele falou que o estádio lotado e os 3 pontos, né, do Cruzeiro conseguindo, além também da permanência na Série B, ele sentiu que era hora dele se aposentar e ele teve essa oportunidade de entrar ainda na reta final do jogo, que contribuiu bastante. Ele falou que só 3 jogadores do elenco sabiam disso. Tenho certeza que às vezes ali o Fábio, o Ariel Cabral e o Luxemburgo, que era o técnico, porque são os caras mais próximos ao Rafael Sobis nesse período. E até por causa dessa decisão surpresa, o Cruzeiro criou uma campanha na internet para, assim, o Rafael Sobis jogar mais um jogo, que é no caso a hashtag só mais uma Sobis, para ele jogar mais uma partida com a camisa da Raposa, e aí sim fazer uma despedida e tudo mais, que seria logicamente no jogo diante do Náutico, que o Cruzeiro, se contar com a liberação do Mineirão, pode colocar até mais do que 55 mil torcedores no estádio, que eu acho que deve ser o que vai acontecer. Eu também concordo que ele merece uma despedida, uma homenagem. Não sei se ele poder, por exemplo, entrando em campo, né, se ele vai querer jogar novamente pelo Cruzeiro, mas nem que seja ali para, né, algum evento antes de começar o jogo e tudo mais. Eu acho que seria bem marcante, porque o Rafael Sobis, apesar de não ter feito esse ano bem, aqui pelo Cruzeiro, 41 jogos, 3 gols e 4 assistências, foi muito importante para salvar o Cruzeiro do rebaixamento quando ele chegou em 2016, artilheiro da Copa do Brasil em 2017, que o Cruzeiro foi campeão, em 2018 também o Cruzeiro mais uma vez campeão da Copa do Brasil, ele marcou 11 gols naquele ano e também teve um Campeonato Mineiro de 2018, é um cara que na minha opinião merece sim essa homenagem. 176 jogos, 41 gols marcados, no caso. E também, para você ter uma noção, esse ano, como falei para vocês, foi um ano que ele não teve muito destaque, até numas fases ali, principalmente quando o Moser ainda estava aqui no Cruzeiro, insistindo como ele titular, e realmente não dava certo. Ele jogou bem nesse último jogo diante do Brusque, mas você vê que ele já estava realmente se preparando para aposentar. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Você acha que o Rafael Sobis tem que jogar mais uma partida para encerrar assim a carreira e ter uma homenagem? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá? Penúltimo assunto desse vídeo, eu queria falar com vocês a respeito assim, do Arrascaeta, onde por incrível que pareça o Cruzeiro pode receber uma bolada se o jogador for vendido. Isso porque até o Nicola falou que o Napoli é um dos times interessados na sua contratação visando a próxima temporada de 2022. Não foi confirmado, tá, nada, por exemplo, em questão de valores e se realmente o Arrascaeta vai sair, até porque o Flamengo desembolsou uma grana bem alta por ele e só iria liberar por um valor muito maior do que pagou. Em questão de gastos assim, para tirar ele do Cruzeiro, além do que o Cruzeiro recebeu, ainda teve que pagar para o defensor, para o próprio empresário, para o jogador, foram mais de 20 milhões de euros. E até o Nicola, em tempos anteriores, quando falou sobre o interesse de outros clubes, como por exemplo do Wolves, lá da Inglaterra, no jogador, um valor mínimo assim, que o Flamengo aceitaria vender o Arrascaeta seria por 30 milhões de euros, que hoje é equivalente a mais do que 187 milhões de reais. Vocês vão lembrar que quando o Cruzeiro vendeu ele por mais de 70 milhões lá no início de 2019, o Cruzeiro assim não manteve nenhum percentual. Então por que, né? Será que a Raposa teria um percentual de uma negociação? Isso por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, que o Cruzeiro contratou o jogador vindo do Defensor lá em 2015, quando ele tinha 20 anos de idade. Ele completou aqui no Cruzeiro o 21º, o 22º e o 23º aniversário, que é até 23 anos que a FIFA considera como essa possibilidade de receber esse mecanismo. Então assim, é 0,5% a cada ano. Então ele ficou aqui no Cruzeiro até
24 a 25, né? Mas enfim, só considerou até 23, então o Cruzeiro teria 1,5% dessa negociação, que chutando ali 30 milhões de euros, que eu acho que é o mínimo que o Flamengo venderia ele, seria por 187 milhões de reais, para você ter uma noção. Esse 187%, o Cruzeiro arrecadaria algo próximo de 2 milhões e 800 mil reais, somente com essa negociação, quase 3 milhões de reais com a Arrascaeta, que ninguém estava lembrando, né? Eu acho que eu vi poucos canais, poucos meios de comunicação falando a respeito disso, que o Cruzeiro tem esse direito desse percentual desde junho do ano passado, que foi quando a FIFA deu uma afrouxada nesse mecanismo de solidariedade, porque os jogadores dos 12 até os 15 anos que passaram na categoria de base do clube, o clube tem 0,25 e a partir dos 16 até 23 é 0,5 a cada aniversário que ele completou, no caso, fazendo um aniversário no clube, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso, se você sabia, né, desse mecanismo de solidariedade e torcer para o Arrascaeta ser negociado, porque ele está passando por uma fase lá no Flamengo que é assim, ele quer a renovação de contrato, vai até o final de 2023, mas para ter um aumento, até o Nicola comunicou também que hoje ele recebe 900 mil, mas tirando impostos fica menos do que 700, vai ter um contrato ampliado até 2026 e recebendo 1 milhão e 200 mil, que são os salários do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, os dois já passaram aqui pelo Cruzeiro, né, mas enfim, e o Arrascaeta também dando trabalho porque ele quer que o Flamengo compre algo próximo de 30 milhões de reais, 35 milhões do Defensa do Uruguai, porque ele e o empresário dele têm participação. Então o Arrascaeta saiu aqui do Cruzeiro dando trabalho, lá pelo Flamengo também não é a primeira vez, mesmo dentro de campo ele jogando muito bem, direto dá esse trabalho, essas intrigas com a atual diretoria. Por lá 31 jogos, 9 gols e 13 assistências, ano passado 50 partidas, 12 gols e 14 assistências, é um cara que sempre deu muito certo por lá. A equipe do Cruzeiro também ficou 4 anos, fez o que tinha que dar, 2 Copas do Brasil, 2 estadual, tá bom demais. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito do Arrascaeta, igual eu disse pra vocês, se você sabia a respeito desse caso. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Ramires, ele que, né, todos sabem, foi especulado no Cruzeiro, o Cruzeiro fez uma proposta para ele, uma consulta para ele poder voltar, no caso, no final da Série B de 2020, tem mais do que um ano isso, surgiu essas especulações no mês de agosto e até o final de setembro do ano passado, né, de 2020, já tem um bom tempo. E assim, até mesmo naquela ocasião, o Filipão tinha acabado de chegar e como ele tinha uma relação boa, né, porque foi ele que pediu a contratação do Ramires quando chegou no Palmeiras e foi a melhor fase do Ramires por lá. Com o Ramires ele foi muito bem também com o Luxemburgo, que atualmente está no Cruzeiro, então assim, seria mais um fator que poderia ajudar o Cruzeiro nessa. Naquela ocasião, até o Nicola falou, se não me engano foi em junho desse ano, julho, que o Ramires não veio para o Cruzeiro, só foi divulgado isso meses depois dele ter recusado, né? Porque ele não viu confiança no projeto que tinha aqui no Cruzeiro, mais precisamente do planejamento da equipe que, assim, estava já na Série B, o Filipão tinha acabado de chegar e o Cruzeiro tinha grande chance de ser rebaixado. Ele acabou não aceitando e, pelo visto, acertou, né? Porque o Cruzeiro não conseguiu acesso naquele ano, muito menos nessa temporada, e vai mais um ano para a Série B. Ele ainda não se aposentou, para você ter uma noção, ele não entra em campo, tem um pouco mais do que 1 ano e 3 meses, ou 1 ano e 2 meses, então assim, tem muito tempo já. Rescindiu seu contrato com o Palmeiras no início do mês de setembro e assim, ele não anunciou sua aposentadoria e até deu algumas entrevistas dando umas alfinetadas no próprio Palmeiras, que assim, ele falou que para os jogadores ficarem na Europa, depois dessa volta dele para o Palmeiras, que foi muito mal. Saiu do futebol chinês, foi jogar na equipe paulista, tinha um salário superior à casa de 1 milhão de reais por ano, teve diversas lesões e assim, pelo Palmeiras disputou menos do que 45 partidas nesse período, não marcou gols, não deu assistências e assim, chegou a um comum acordo para a rescisão desse vínculo. Ele que jogou aqui no Cruzeiro, né, naqueles anos de 2008, 2009, chegou vindo muito bem do Joinville, depois o Cruzeiro negociou ele junto ao Benfica, fez muito sucesso lá no Chelsea, até chegar no futebol chinês, onde ficou mais 5 anos, e até por isso ele está confortável, né, assim, para não procurar um clube imediato, porque o cara já deve ter feito uma grana absurda nesses anos de Chelsea, nesses anos no próprio time lá da China, deve ter feito muito dinheiro mesmo, então até uma aposentadoria seria uma possibilidade. Lembrando que o Ramires hoje tem seus 34 anos de idade, fazer 35, então assim, tá com uma idade avançada e qualquer clube que for contratar ele teria ali um certo receio, né, no máximo 1 ano de contrato. Não sei se ele aceitaria receber do tipo 200 mil, 250 mil, que seria no máximo que eu vejo o Cruzeiro pagando para um jogador, mesmo ano que vem com o clube empresa, que poderia dar uma tranquilizada para ele por conta do projeto. Se o Cruzeiro apresentar um bom projeto, mostrar que o clube empresa pode ser viável, eu acho sim que esse negócio pode acontecer, e até seria uma dupla ali de volantes formada pelo Lucas Ventura e pelo Ramires, ou pelo Adriano e o Ramires, acho que seria excelente
Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, recomendo vocês darem uma olhada. Um vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre o Ricardo Goulart. Será que ele poderia ser a primeira grande contratação do Cruzeiro Empresa? Será que seria viável? Eu falo muito a respeito desse vídeo de ontem, além também do vídeo de ontem de manhã. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!